Vamos começar agora a nossa aula de História da Igreja. Nós estamos no martírio do apóstolo Paulo. A gente viu na aula passada que Nero ele subiu ao poder. E ele subiu ao poder e ele começou a grande série de perseguição contra os cristãos no mundo inteiro. Culpou os cristãos de haverem incendiado Roma, e a partir daí aquele ódio contra os cristãos se tornou uma coisa generalizada. Isto em Roma, tá bem? Mas vai se espalhar. Eu marquei para vocês aqui, tá, o ponto 1, que é o martírio dos apóstolos. A partir daquele momento, Paulo e Pedro são mortos, e a igreja agora, no mundo inteiro, ela vai sofrer um colapso, tá? Um colapso. O que é esse colapso? Se até aquele momento a luta da igreja era para se manter firme, porque quem perseguia a igreja eram os judeus, a partir de agora é uma perseguição política dos romanos. Os apóstolos são perseguidos, os discípulos dos apóstolos são perseguidos, aonde existem os cristãos, eles são perseguidos também. Só que tem algo perigoso que está acontecendo. Primeiro, é a perseguição política do lado de fora e o surgimento dos gnósticos do lado de dentro. O que acontece? Hoje nós temos a Bíblia pronta, tá bem? A Bíblia está pronta, o Antigo e o Novo Testamento. Hoje nós temos os 27 livros do Novo Testamento encadernados, de fácil manuseio, tudo na nossa mão, e eles estão bem coordenados. Você tem os 4 evangelhos, depois você tem o livro de Atos dos Apóstolos, vem as 13 epístolas do apóstolo Paulo, vem a carta aos Hebreus, e depois vem as 7 epístolas gerais, universais, e por último vem o Apocalipse. Está pronto. Só que lá no século I, o Novo Testamento não estava pronto ainda. Só estava pronto o Antigo Testamento. Só o Antigo Testamento estava pronto. E como que você vai fazer teologia do Novo Testamento? Como que você vai fazer a pregação do Evangelho se os apóstolos estão morrendo? O referencial de doutrina que existia eram os apóstolos. Enquanto eles estão vivos, vamos consultar os apóstolos para saber qual que é a direção que a igreja tem que tomar. Mas aí, Paulo é morto, Pedro é morto, Tomé morto, Bartolomeu morto, Timóteo morto também. Esta perseguição aqui, ó, ela vai acabando com o que a gente chama de teologia da prosperidade. Porque de acordo com a teologia da prosperidade, o cristão, ele é um conquistador do mundo. É um conquistador. Ele vai de vento em popa. As coisas vão mil maravilhas para ele. Se ele adoece, ele tem a palavra-chave para poder curar todas as doenças que ele está passando. Se ele está passando uma privação financeira, ele aponta para uma porta de emprego e a porta de emprego se abre para ele. Teologia da prosperidade. Mas lá no primeiro século não havia como ter uma teologia da prosperidade. Os apóstolos estavam morrendo. Eles eram levados para as prisões, e das prisões eles eram levados ou para a cruz, ou eram levados para a fogueira, ou eram levados aos leões, ou eram levados para cortar o pescoço. A teologia da prosperidade não está funcionando. A igreja está sendo dizimada. Os crentes estão sendo muito mortos mesmo. E nesse meio tempo surgem os chamados gnósticos, que são pessoas que são cristãos, tá? Ó, os gnósticos, eles são cristãos, só que eles são cristãos que eles têm uma cristologia diferente da cristologia dos apóstolos. De acordo com a cristologia dos apóstolos, Jesus é o primeiro mártir. Jesus, ele morre na cruz. Jesus é humano. Jesus, ele ofereceu um sacrifício humano. Esses cristãos gnósticos aqui, eles têm uma cristologia diferente. Primeiro, o Cristo dos gnósticos, ele não é plenamente humano, tá? Ele não é humano de verdade, tá? Não é.
ele é humano como? Ele é humano na aparência. Da onde surgem esses gnósticos? Existiam no tempo dos apóstolos, até um pouquinho antes, existiam as chamadas religiões de mistério. Ó. Religiões de mistério. Essas religiões de mistério é o seguinte: o importante é você ter um contato direto com Deus. Isso é uma religião de mistério. Para você ter um contato direto com Deus, você tem que passar por um ritual de iniciação. Você tem que escolher o Deus que você quer ter comunhão. Você escolheu um Deus, aí você vai para o templo dele. Lá no templo você vai passar por um ritual de iniciação. E nesse ritual de iniciação você vai descobrir os mistérios desse Deus. A linguagem dele, quais são os sacrifícios que ele aceita, quais são as roupas que ele permite que você usa, quais são as músicas que ele quer que você entoe. São as religiões de mistério. Muitos religiosos vão em busca então de novidade religiosa. Qual que é a novidade do momento? A novidade do momento é Jesus. Jesus é a novidade do momento. Apolo já era um deus batido. Júpiter, Urano, Saturno, Diana, Atena, Afrodite já eram deuses da Grécia Antiga batidos. Surge um novo Deus. Qual é o novo Deus? Jesus. O Jesus, que é um profeta da Galileia, que está sendo pregado lá entre os judeus, está se espalhando pelo mundo inteiro. E aqui nós estamos por volta do ano 65 depois de Cristo. E essa turma aqui, que é fanático por religião, que quer saber qual que é o novo Deus que surgiu, eles abraçam a ideia de Jesus, o novo Deus. Quando se fala que Jesus é o Filho de Deus, isso enche os olhos dele. Estão assim, enamorados. Jesus é o Filho de Deus, aceitam de primeira. Mas quando eles falam que Jesus é o filho de Maria, carpinteiro, o José carpinteiro, aí eles começam a pensar: como assim? Não, Jesus é plenamente homem, humano, nascido de Maria, filho de José, e plenamente divino, filho do Espírito Santo e filho de Deus. Esses gnósticos aqui, ó, a palavra gnóstico vem do grego gnose, ó, gnose, que significa conhecimento, ó, conhecimento. O que a gnose ensina? Ensina que o Filipe nasceu perdido. Não só o Filipe, todos nasceram perdidos. E se o Filipe quiser ser salvo, ele tem que ser salvo pelo conhecimento. O conhecimento vai salvar o Filipe. Qual o conhecimento? O conhecimento dos mistérios. Porque Deus vai revelar o mistério que vai salvar a alma do Filipe. E se o Filipe não tiver esse conhecimento, ele não vai ser salvo. Bom, até aqui parece com o Evangelho de João, né? Então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. É importante conhecer a verdade, parece com o Evangelho. Só que qual é o problema então de você se tornar um gnóstico? O problema é que quando chega na Jesus Cristo, homem, filho de Maria, nascido de mulher, morreu na cruz, o gnóstico já não aceita. Aí você fala: mas por que não aceita? Porque para os gnósticos Deus não pode morrer. Deus, ele é imortal. Deus, ele é perfeito. Deus, ele é mais do que a luz. Se ele morreu, significa que ele não é Deus. Se ele não é Deus, ele não pode salvar. O que fazem os gnósticos? Ao invés de eles se afastarem: oh, isso aqui não é para nós, esse Jesus aí não é para nós. Muito pelo contrário, eles fazem uma releitura. Eles fazem uma reinterpretação. Tudo aquilo que é escândalo, eles vão cortando. Quer dizer, o Jesus histórico que morreu na cruz não existe mais. E ao invés de eles se afastarem, eles começam a pregar o Evangelho, que é um Evangelho gnóstico. O Evangelho gnóstico, você vai ter um Evangelho que nem o de Tomé. O Evangelho de Tomé diz que Jesus, quando ele era criança, as crianças ficavam aborrecendo ele. E ele, com raiva das crianças que estavam aborrecendo ele, ele fez alguns milagres de castigo. Deixou algumas crianças cegas, algumas crianças mudas, entendeu? Algumas crianças, milagre de castigo.
Esse mesmo evangelho de Tomé diz que Jesus pegou um passarinho, ficou com dó do passarinho que morreu e transformou e deu vida para o passarinho. Evangelho de Tomé. Isso é um evangelho gnóstico. Neste evangelho existem várias passagens que se parecem muito com as nossas. Sabe? Levante uma pedra e eu estarei ali. O reino de Deus já está em vocês. Não procurem o reino de Deus lá fora, porque o reino de Deus está em vocês. Parece com o nosso evangelho, mas tem heresia no meio aí. Está negando o evangelho na verdade, porque ninguém nasce com o reino de Deus dentro de si. O reino de Deus tem que chegar. Tem que chegar. Bom, esse é um dos ensinamentos. O evangelho de Maria Madalena, por exemplo, que é outro evangelho gnóstico, mostra que Jesus teve relações íntimas com Maria Madalena. E que Jesus gerou uma geração humana. Teve filhos com Maria Madalena. Aí você vai ter outros evangelhos gnósticos também. Depois o irmão faz a pergunta, tá bom? Outros evangelhos gnósticos, que são aqueles para tirar o foco, tá, de que Jesus ele fosse humano, e outros vão colocar o foco em que Jesus ele era somente humano, ou somente divino. Os judeus, por exemplo, eles tinham alguns judeus que eram gnósticos também, os chamados judeus ebionitas. Eles ensinavam o seguinte, que Jesus ele era o filho de José e Maria, e que até os 30 anos Jesus era um homem comum, estilo Henri Cristo, um homem comum. No dia que Jesus desceu na água do batismo, aí veio o Espírito Santo sobre ele. Quando o Espírito Santo veio sobre ele, Jesus deixou de ser um homem comum, pecador, e se tornou filho de Deus a partir daquele momento. Quer dizer que ele não foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Ele foi gerado de uma geração normal entre José e Maria, e depois veio o Espírito Santo sobre ele, e agora ele é o Filho de Deus. Ainda dizem o quê? Ainda diziam que Jesus, na hora da cruz, ele trocou de lugar com Simão Cirineu. Sabe? Simão Cirineu, Jesus fez uma falcatrua lá, porque ele tinha a aparência humana, mas ele não era humano. Então Simão Cirineu foi lá para ajudar Jesus, e nesse negócio de ajudar Jesus, Jesus saiu de cena e Simão Cirineu assumiu a cruz. E quem morreu na cruz? Não foi Jesus, foi Simão. Aí você fala, mas isso é uma aberração, não dá para aceitar um negócio como esse. Só que eu quero que vocês imaginem que vocês estão vivendo na época em que os apóstolos estão morrendo, que o Novo Testamento não está pronto ainda. E os gnósticos, eles eram pessoas que eles eram pastores carismáticos, simpáticos, tratavam muito bem os cristãos, pregavam muito bem. E eles ensinavam a salvação não com base no sacrifício da cruz, mas sim no conhecimento. O conhecimento é que vai te iluminar. Aí eles elaboravam melhor ainda a doutrina deles e diziam o seguinte: tem 3 tipos de seres humanos. O primeiro tipo de ser humano é o ser humano sarx, é um ser humano carnal. Esse ser humano carnal é aquele que vai ser levado pelos seus apetites carnais, paixões, desejos, vontades, comida, folga, diversão. São os seres humanos sarx. Esses não têm salvação. Segundo tipo de ser humano que eles diziam eram os psíquicos. Os psíquicos são seres humanos no meio do caminho, quase chega, mas não chega. São seres humanos muito emotivos, com um bom conhecimento, uma boa iluminação, mas ainda não estão salvos, precisam de um degrau a mais. E o terceiro tipo de seres humanos, que são os pneumáticos. Os pneumáticos são os espirituais, são aqueles que nasceram do Espírito, que não estão sendo levados agora pelas paixões, pelos desejos, pelas volúpias, não tem instabilidade, quer dizer que eles não perdem assim o equilíbrio emocional, eles estão voltados para o mundo espiritual. A gnose ensina então que você tem que ter uma iluminação, um conhecimento, que você deixa de ser carnal, deixa de ser emotivo e se torna espiritual. E as igrejas estão sendo tomadas de conta pelos gnósticos. Tomadas de conta. Por quê? Você está sendo perseguido. Roma do lado de fora, os apóstolos estão sendo mortos. Você confessa que você é cristão e você é morto também.
Os gnósticos começam a dar um meio termo e falam o seguinte: não precisa. Não precisa porque a carne, realmente a carne para nada aproveita. Não precisa ter medo da morte. Você não precisa valorizar a morte, inclusive, porque não é a morte que te salva. O que te salva é a iluminação do teu espírito. Os cristãos estão enfraquecendo, os apóstolos estão morrendo, os gnósticos estão tomando conta, os líderes são carismáticos, existem muitas igrejas que estão aí sendo pastoreadas por ele, e a igreja está quase solapando, morrendo. Você vê o que o Senhor Jesus ele fala para João em Apocalipse. Ele fala o seguinte: olha, toma cuidado com as doutrinas dos nicolaítas. Porque Nicolau, ele era um gnóstico, e Jesus falou o seguinte: olha, vocês têm aí pessoas que seguem a doutrina dos nicolaítas, sai fora disso, porque eu detesto essa doutrina, eu detesto as obras dos nicolaítas, porque não é evangelho. Tem aparência de evangelho, mas não é evangelho. Tem aparência de reino, mas não é reino. A salvação não vem pelo conhecimento, a salvação vem pelo sacrifício de Cristo na cruz, e é uma salvação pela graça somente, e não pelo conhecimento. Salvação pelo conhecimento é negar a cruz. Chegou a hora em que os apóstolos morrendo, a gente tem que decidir o seguinte: como que a igreja vai se defender agora? Como? Só tem o Antigo Testamento, e o Antigo Testamento ele está em hebraico e em grego. Só que eu não tenho mais os apóstolos. O que é que os apóstolos escreveram? Começou então uma corrida para saber aonde que estavam os escritos dos apóstolos. O que é que os apóstolos escreveram para combater os gnósticos? Porque eles estão tomando conta. É igual a teologia da prosperidade hoje em dia, e igual a teologia da confissão positiva hoje em dia. Dá para a gente viver sem a teologia da prosperidade hoje em dia nas nossas igrejas? Não dá. Ela está presente no dia a dia, está presente na pregação, está presente no louvor, está presente no nosso pensamento. A teologia da prosperidade está presente em tudo quanto é camada da igreja. E a teologia da confissão positiva? A mesma coisa. Não tem como escapar, a não ser que a gente se volte para as Escrituras. Precisamos do quê? Do Novo Testamento. Estava pronto o Novo Testamento? Não estava pronto. As igrejas tinham o Antigo Testamento, mas não tinham o Novo Testamento. Precisa aprontar o Novo Testamento. Tem que trazer de volta o ensino dos apóstolos. O que é que eles escreveram autenticamente? Porque esses gnósticos aqui, eles eram hábeis na oratória, simpáticos com o povo e escreviam muito bem. Escreviam muito bem. Eles escreviam e espalhavam panfleto para tudo quanto é lado. Eles mandavam panfleto para as igrejas. E quando eles estavam ensinando, eles eram muito bem recebidos. Quando você lê a terceira carta do apóstolo João, é a terceira e a segunda. Aí o Felipe me ajuda. Diótrefes, ele é um gnóstico. Isso aí é um consenso, tá? Não diz a carta que ele é um gnóstico, mas ele tem um comportamento gnóstico. O que acontece? Você tem Diótrefes, né, que entre eles quer ter a primazia. Vamos encontrar aí? Entre eles quer ter a primazia. O que é ter a primazia? Ele quer ser o majoritário. Ele quer ser o dono da igreja, aonde João era o apóstolo. João não estava morto ainda. João ele estava vivo. João é o último apóstolo que vai morrer. Tá bem? Ele está vivo. Aí João fala o seguinte: olha, eu escrevi várias cartas para as igrejas, mas Diótrefes não deixa que as minhas cartas sejam lidas. E quando eu mando algum representante meu para entrar na igreja, Diótrefes não deixa. Terceira 9, diante. Terceira? 9 diante. Terceira carta, versículo 9, verso 9. Então, terceira carta do apóstolo João, versículo 9. Leia aí, por favor. Tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles um primado, não nos recebe. Verso 10. Pelo que se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas, e não contente com isto, não recebe os irmãos e impede os que querem recebê-los, e os lança fora da igreja. O que a gente entende? Nós entendemos que Diótrefes ele era um líder gnóstico, a igreja ele tomou conta, o apóstolo João não era recebido,
O apóstolo João mandava cartas e Diótrefes não deixava a carta ser lida. O apóstolo João mandava representantes e Diótrefes não deixava os irmãos falarem na igreja. Só que nessa igreja tinha um irmão chamado Demétrio. E Demétrio, ele era um cristão apostólico. Apostólico, não no apostólico do nosso tempo, mas o apostólico daquele tempo. Então tem uma igreja aí que o pessoal fala, eu sou apostólico. Mas aqui o Demétrio, ele era apostólico. Ele seguia o ensino dos apóstolos. E aí João fala, olha, de Demétrio, até a verdade dá testemunho. Até a verdade aplaude o homem. Mas de Diótrefes, esse camarada aí, quando eu for, eu vou ter que desmascarar ele. Ele é um dos líderes que a gente considera líder gnóstico. O que significa? Que o gnosticismo tomou conta de várias igrejas. Quando Paulo estava vivo, ele escreveu uma carta aos Colossenses, já denunciando a doutrina dos gnósticos, que proibiam o casamento, um monte de outras coisas lá, que faziam culto aos anjos. Carta aos Colossenses, Paulo escreveu contra, João escreveu contra os gnósticos. Agora Paulo está morto, João está vivo e não está conseguindo vencer. Na carta ao Apocalipse, Jesus fala 2 vezes dos nicolaítas, porque os gnósticos estão tomando conta. Se não houvesse um revide do Espírito Santo, uma revitalização do Espírito Santo, para surgir o Novo Testamento, nós tínhamos perdido a igreja, porque o negócio estava tomando conta. O diabo estava atacando do lado de fora com os romanos, matando os apóstolos, e do lado de dentro com a heresia dos gnósticos. 2 exércitos, do lado de dentro e do lado de fora. E a igreja foi enfraquecendo espiritualmente. Para piorar a situação, havia uns que a si mesmos se chamavam espirituais, que não eram nem gnósticos nem apostólicos. Eles eram pregadores itinerantes. Eles andavam nas igrejas dizendo, nós temos o Espírito Santo. Profetizavam, entregavam visões, revelações, chegavam nas igrejas, passavam uma temporada lá, 6 meses, 1 ano, sem trabalhar, a igreja sustentando os caras, e eles entregando um monte de barbaridade. Inácio começou a escrever contra eles, Policarpo começou a escrever contra eles, dizendo o seguinte, não receba esses irmãos, porque eles não produzem para a igreja, dizem que tem o Espírito Santo, e quando você aperta eles saem. Os pregadores itinerantes da antiguidade. Eles começaram a ser rejeitados nas igrejas. Veja só o que está sofrendo a igreja. Final do século I, início do século II, tá? A igreja está sofrendo muito. O Espírito Santo vai ter que dar uma nova estratégia para a igreja. E qual que é a estratégia do Espírito? Trazer a Bíblia. Qual Bíblia? O Novo Testamento, que é o que eu vou falar aqui na segunda parte agora.